Olá, começa agora o JR Entrevista. Por definição, a Polícia Federal tem a função de exercer as atribuições de polícia judiciária e administrativa da União para contribuir na manutenção da lei e da ordem, preservando o Estado democrático de direito. A PF é ligada ao Ministério da Justiça, mas possui autonomia investigativa. Bom, e hoje a gente recebe o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com você e com os telespectadores da Record. Doutor Andrei, a gente viu aí que essa semana foi mais uma semana agitada envolvendo a Polícia Federal, só que essa semana foi mais e, sem dúvida, o destaque foi a prisão do ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro falecido, Teori Zavascki, tinha uma teoria de que você puxava uma pena e vinha a galinha inteira. É isso que, pelo jeito, vai acontecer? Você prende o ex-ajudante de ordens e agora a gente está vendo um desdobramento enorme que pode ser maior, é a ponta do iceberg? Então, Renata, essa operação, na verdade, ela já, concordando aqui com o ex-ministro, saudoso ministro Teori, ela já surge um pouco nesse contexto, em que, a partir do inquérito, de uma investigação sobre vazamento de informações sigilosas referentes às eleições, às urnas eletrônicas, se identificou a possibilidade de fraude também no cartão de vacinas, ou seja, começou investigando um delito e se esbarrou em outro. Daí se gerou esse novo inquérito, que então nos permitiu avançar todas essas etapas até essa fase ostensiva da operação que aconteceu neste momento. E vimos, isso é um dado público, que ali, além da questão da fraude da vacina, dos cartões, há questões relacionadas ao assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, há questões relacionadas a um golpe de Estado, há questões relacionadas a outros temas que nós vamos aí, técnica e juridicamente, analisar e investigar todos eles. Bom, vou fazer uma pergunta, não sei se o senhor pode responder. O senhor falou que começaram investigando uma possível fraude ali, urnas eletrônicas, tinha aquele problema das eleições e chegaram no cartão de vacina. Que link que foi esse que foi feito que eu não entendi? Isso foi obtido a partir da quebra telemática de acesso a nuvens de dados, onde identificamos não só tratativas nesse sentido, mas também documentos que comprovam a nossa tese investigatória. Então, em que pese aparentemente nenhuma relação entre um fato e outro, há uma conexão entre as pessoas que estão envolvidas, tanto em um fato quanto em outro. E, portanto, por conexão, e aí uma questão técnica, esse processo se manteve no Supremo Tribunal Federal, em que pese trabalhar com outra matéria. Mas a origem é a partir da quebra de nuvens de dados telemáticos de um dos investigados. Doutor Andrei, vocês apreenderam o celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, no entanto, não apreenderam o passaporte, apesar de ter uma autorização para apreender o passaporte. Por que essa decisão? E também já emendo com a seguinte pergunta: apreendendo o celular do ex-presidente, outras investigações podem surgir. Renata, você bem disse, né? A Suprema Corte autorizou a apreensão do passaporte e não determinou, porque não havia nenhuma outra restrição em relação aos investigados. Portanto, o próprio Supremo já emitiu nota sobre isso, esclarecendo que, de fato, para esse momento da investigação, e essa é uma avaliação nossa, da nossa equipe, não era importante a apreensão do documento de viagem nesta etapa da operação. Ou seja, não há um temor que ele saia do país, que ele fuja do país, de acordo com a Polícia Federal? Não há nos autos, não há na investigação nada que aponte nesse sentido, e essa é uma decisão técnica da equipe de investigação, que eu, obviamente, não participo como diretor, e as funções que tenho. O celular do presidente, assim como outras mídias apreendidas, documentos, depoimentos que serão colhidos, eles vão ser todos analisados respeitando a cadeia de custódia, respeitando o trabalho da nossa perícia técnica e levando, então, mais elementos para os autos. Se da extração dessas informações surgirem fatos novos, como vimos na origem, né, a partir da questão da vereadora Marielle, a partir de um golpe de Estado, nós vamos sim investigar, independentemente de ter relação direta ou não com esse fato em apuração. Fato esse, Renata, que é gravíssimo. Às vezes as pessoas estão apenas sugerindo, não, só porque fraudou, mudou, dá um dado de um documento, e isso não é verdade.
a pena combinada no artigo 313-A do Código Penal para a peculato eletrônico, ou peculato digital, conforme a doutrina, é de 12 anos de reclusão. Isso é a mesma pena estipulada para a corrupção, por exemplo, para que se tenha uma dimensão do que nós estamos falando. Associação criminosa, artigo 288, são 4 anos de reclusão. Crime contra a saúde pública, que também é previsto na legislação, corrupção de menores, na Lei 8069, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Somando tudo isso, nós temos pena acima de 30 anos de cadeia, dependendo das circunstâncias. Portanto, isso também abala, ou poderia abalar, e felizmente não abalou, porque o nosso sistema do SUS, enfim, do sistema de saúde pública é extremamente consistente, mas poderia, inclusive, abalar a credibilidade do país em relação aos seus próprios documentos oficiais. Então, é uma investigação séria, gravíssima, e que nós levaremos até o final, apurando todas as responsabilidades. Agora, doutor André, eu lhe pergunto, uma pena que chega a 30 anos, para quem vai essa pena? E te pergunto por quê? Porque ontem mesmo o advogado do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, Rodrigo Rocha, deu uma declaração dizendo que Bolsonaro não pediu para que o ex-ajudante de ordem fizesse a adulteração. Em que pese ele ser um ajudante de ordem da presidência, ele não teria recebido essa ordem. Pelo rumo da investigação, a Polícia Federal acha que é plausível essa teoria de que, de fato, Mauro Cid agiu por conta própria para agradar Bolsonaro? Renata, veja que eu até tenho dificuldade, que o advogado é de um dos investigados, né? E está tentando inocentar outro investigado. Eu tenho até um pouco de dificuldade de compreender essa lógica de atuação. Mas respeito profundamente o trabalho da advocacia, é essencial, inclusive para as nossas investigações. E o que nós temos de tranquilidade, de segurança, é que vamos investigar até as últimas consequências. O papel do ajudante de ordens, e aqui eu posso falar daquilo que é público, do que eu tenho conhecimento, o papel do ajudante de ordens é ajudar ao seu chefe, é prover o seu chefe das necessidades que ele tenha na sua rotina, no seu dia a dia. E nesse caso concreto, a gente tem um histórico da relação entre o subordinado e o chefe que apontam que não é crível que a autoridade superior não tenha conhecimento da atuação desse ajudante de ordens. Inclusive porque houve fraude não só no cartão de vacinação do ex-presidente, mas também da filha menor de idade do ex-presidente. Então, não me parece razoável que a gente supunha que esse dado não era de conhecimento da autoridade. O senhor está me dizendo, então, que a Polícia Federal está convencida que, na verdade, Mauro Cid atuou a mando de Jair Bolsonaro? Mauro Cid atuou durante todo o período de governo a mando do chefe. Isso é regular das relações entre subordinados e chefes. Agora, a investigação que vai poder apontar, eu reafirmo aqui daquilo que se tem de público, que se tem conhecimento, não é crível que o chefe, o ex-presidente, não tenha conhecimento. Agora, isso é um processo que vai ser levado, a ampla defesa tem que ser garantida e nós vamos trabalhar com muita consistência, muita seriedade e muito vigor nessa investigação. Agora, um argumento justamente da defesa de Jair Bolsonaro é que ele não precisava apresentar este cartão porque ele era presidente da República e que, por sua vez, então, o ajudante de ordens teria feito sem que Bolsonaro soubesse, mas que fosse para daqui para frente. Hoje ele não é mais presidente, ele precisa apresentar ali um comprovante de vacinação. Então, que isso seria usado, na verdade, para depois que Bolsonaro deixasse de ser presidente. Mas, mais uma vez, sem que Bolsonaro soubesse. A questão do uso, e essa questão é muito controversa, Renata. O presidente foi em missão oficial para os Estados Unidos quando saiu daqui no dia 30? Não me parece. A missão é uma missão diplomática, que são os termos da legislação que regula essa matéria. Não sei. A investigação é que vai apurar em detalhes e vai, inclusive, perquirir se houve ou não utilização. Isso é o trabalho da equipe de investigação. Agora, isso, veja, eu falei agora em penas de mais de 30 anos, de crime contra a saúde pública, de corrupção de menores, de estelionato eletrônico, de extrema gravidade, que já estão, óbvio que a apuração vai consolidar isso, mas já estão apontados, isso na própria decisão da Suprema Corte. Portanto, o fato dele ter usado pode trazer um agravante,
que é outro crime de uso de documento falso e também o crime cometido em outros países que, porventura, tenha ido, né? E é importante lembrar que, além do presidente, os familiares viajaram, os familiares do ajudante de ordem também viajaram, provavelmente não em missão diplomática ou oficial, e isso, como volto a insistir, a investigação vai apontar, mas é que em nada anula a gravidade da situação, independente do uso ou não do documento. Vamos falar de joias, mas peraí, deixa eu dar um recado antes. Bom, você pode assistir ao JR Entrevista às 7h45 da noite, na Record News, no portal R7, no Play Plus e também em todas as nossas redes sociais. Bom, a gente fala de Mauro Cid, a gente fala das joias sauditas também. Como que está essa investigação em relação às joias? Mais uma vez, a gente entra exatamente na mesma pergunta. Bolsonaro não sabia de nada, Mauro Cid agiu sozinho para agradar o chefe. Eu acho que nesse caso das joias, salvo engano, até já houve até a própria manifestação pública de que teria sido delegado para o ajudante de ordens resolver a situação. É uma investigação que tramita na nossa unidade em São Paulo, considerando que a apreensão se deu no aeroporto de Guarulhos e que hoje está na fase de perícias. Nossa equipe, inclusive, está na Suíça para fazer o contato com a origem lá das joias, para que então a gente tenha definitivamente um laudo técnico atestando o que são aquelas pedras, a valoração delas, e com isso nos permita a conclusão do inquérito policial a partir também dos depoimentos que ainda vamos colher. Então é um processo que tramita muito celeremente também e que a gente espera em breve espaço de tempo concluir. E mais uma vez, né, o ajudante de ordens atua sob as ordens do seu chefe. Numa troca de mensagens, agora que saiu recentemente, um dos presos disse que sabia quem tinha mandado matar a ex-vereadora Marielle Franco. A Polícia Federal também está investigando esse caso, porque o ministro Flávio Dino esteve aqui com a gente no JR Entrevista e disse que ia mandar reabrir o caso. Com mais esse elemento, facilita ou melhora a investigação? O ministro Flávio Dino já tinha determinado à Polícia Federal a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias do crime, especialmente quem são os mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco. Essa investigação tramita no Rio de Janeiro, com uma equipe dedicada a isso, revisitando todas as provas, e veja a dificuldade da investigação desse delito, que é um delito que ocorreu há 5 anos. Portanto, a gente está revisitando essas informações e todo dado novo, óbvio que facilita e acrescenta a investigação em curso. Portanto, agora a etapa é de identificação, de ouvir essa pessoa, de analisar o documento apreendido, né, documentos eventuais, celular, enfim, mídias apreendidas com ele, para poder pedir o compartilhamento de provas e instruir o nosso inquérito em relação também ao assassinato da ex-vereadora. Agora foi marcado para o dia 8 de maio, que é na próxima segunda-feira, um novo depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na PF. Dessa vez, ele vai ser ouvido por suspeita de interferência na Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições presidenciais. O senhor diria que pode ter sofrido algum tipo de aparelhamento à Polícia Federal durante esse período que Jair Bolsonaro esteve à frente na presidência? Renata, a Polícia Federal foi muito machucada, eu diria. Nós tivemos 4 diretores gerais num período do mandato presidencial, tivemos várias trocas de investigadores, tivemos trocas de superintendentes, sem que houvesse uma explicação minimamente razoável para que isso acontecesse. Trocas são absolutamente normais, eu troquei mais de 20 superintendentes agora, mas não nas condições que foram feitas. Mas o que a gente vê é que a instituição é uma instituição de Estado, uma instituição forte, composta de mulheres e homens responsáveis e que tem, na sua missão institucional, o seu principal foco. Então, em que pese esse momento difícil que a instituição passou, né, de desvalorização, inclusive, nós percebemos que a instituição é forte, que a instituição segue muito o seu rumo. Em relação ao ex-ministro da Justiça, que está preso hoje, ele está, enfim, encadeado em várias ações. E é dado público isso, né, de que foi feita uma ferramenta para monitorar os locais de maior votação
do ex-presidente Lula na eleição ainda de 2022. Ele esteve em determinados locais para articular com a Polícia Rodoviária Federal e tentar, inclusive, articular com a Polícia Federal algumas ações. O Ministério da Justiça fez investimentos na Polícia Rodoviária Federal, que fez milhares de operações na região de maior concentração de votos do presidente Lula, então candidato, o que apontam, no mínimo, alguma irregularidade. A investigação vai dizer, e o ministro terá a chance de explicar, e o ex-ministro terá a oportunidade de explicar tudo o que aconteceu, inclusive o fato de ele ter uma minuta de um golpe de Estado redatada no seu armário, na sua residência. Lhe pergunto, doutor Andrei, qual foi o papel do ex-ministro da Justiça em relação ao dia 8 de janeiro e em relação ao que chamam de minuta do golpe? Eu acho que um pouco do que falamos agora responde também parte a essa pergunta. Se percebe, e eu volto a insistir, que eu não conheço os detalhes das investigações, mas alguns dados públicos, o que se nota é uma permanente atuação desse cidadão em várias práticas que eu diria que são anormais para um ministro de Estado. E isso a investigação está apurando e vai poder identificar precisamente o que aconteceu. Mas eu lembro que não é só 8 de janeiro. Nós tivemos 12 de dezembro, ataques aqui em Brasília, inclusive o edifício sede da Polícia Federal, e que ninguém apurou nada, ninguém fez nada. O que disse o ministro da Justiça naquela época? O que fez a instituição, Polícia Federal? Tivemos, dia 24 de dezembro, um atentado, um ataque terrorista próximo ao aeroporto de Brasília, com um caminhão-tanque, com uma caixa de dinamite para ser explodido ali. O que disse o ministro? O que fez a Polícia Federal? Então, e isso terminou desencadeando no dia 8, onde se percebeu aquele movimento golpista que estava lá no acampamento, que foi tentado várias vezes ser diluído, enfim, por razões que não vem ao caso aqui tratar, não foi, e que culminou com essa barbárie no dia 8 de janeiro. Então, há todo um encadeamento, e isso, volto a insistir com a questão da ampla defesa, do devido processo legal, todos os investigados terão a oportunidade de esclarecer e responder à medida da sua responsabilidade. Agora, ontem a gente teve uma operação da Polícia Federal que prenderam ali alguns CACs e muito foi dito que, na verdade, as pessoas estavam sendo presas porque não tinham feito o recadastramento de armas. Não foi esse o motivo da prisão, certo? Certo, Renato. Nesse caso, as prisões ocorreram em razão de mandados de prisão em aberto em relação a alguns CACs. Pessoas que têm, portanto, porte de arma, posse e porte de arma, o que é alguma coisa, eu diria, inacreditável. A pessoa ter um porte de arma, poder andar armada e, ao mesmo tempo, ter um mandado de prisão em aberto. Então, à medida que a Polícia Federal recebeu os dados, e é importante lembrar que os CACs até então eram regulados pelo Exército Brasileiro, à medida que a Polícia Federal recebeu esses bancos de dados e eles próprios se recadastraram, nós fizemos um cruzamento de informações. Olha, dentre essas pessoas, quais estão no BNMP, o Banco Nacional de Mandados de Prisão, que é do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e esse cruzamento nos apontou, então, várias pessoas com mandado de prisão em aberto, que nós demos cumprimento ontem. Esse é um ponto. O outro ponto são de CACs que têm armas de uso restrito e que não se recadastraram e, portanto, estão em situação flagrancial, ou seja, podem ser presos a qualquer momento. De maneira que aí a nossa equipe de inteligência está trabalhando também nesse cruzamento de informações para que a gente possa avançar também nessa possibilidade. Obrigada, doutor Andrei. Bom, e o JR Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente fala sobre a inspeção nas bagagens dos aeroportos. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Doutor Andrei, todo mundo aterrorizado com essa história das bagagens, o fato que aconteceu em Guarulhos e as moças ficaram presas. Como que a Polícia Federal pode atuar para a gente ficar mais seguro? A Polícia Federal já está atuando. A Polícia Federal tem atribuição de segurança aeroportuária e, portanto, já reunimos, inclusive, com o ministro Márcio França, o ministro Flávio Dino, semana passada, para implementar algumas medidas em curtíssimo espaço de tempo. Infelizmente, é mais recorrente do que se imagina essa situação e que, no caso concreto, demonstrou a atuação da Polícia Federal sob um prisma pouco visto.
que é de inocentar as pessoas. Que no imaginário das pessoas, a Polícia Federal busca provas para incriminar, para condenar e para ser denunciados e processados. Quando, na verdade, a Polícia Federal, polícias judiciárias, tem esse poder, tem essa capacidade de ser um garantidor de direitos fundamentais, eu diria. E que foi, no caso concreto dessas moças, né, nós comprovamos que elas eram inocentes na busca da verdade real. Então, as medidas devem, em curtíssimo espaço de tempo, como eu disse, já começaram a ser implementadas, depende sempre da articulação com as operadoras aeroportuárias e com as próprias companhias aéreas para a gente ter mais rigor. Mas é importante que se diga que, nesse caso, as pessoas foram identificadas, foram presas, foram afastadas e assim nós seguiremos. A gente está indo para o finalzinho da entrevista, mas eu queria falar dos Yanomamis. Como é que está essa questão, esse conflito com as terras indígenas? A gente sabe que os garimpeiros foram retirados, mas não dá para tirar 100% dos garimpeiros. Nós seguimos fortemente numa atuação coordenada e integrada do governo federal com o governo local para a desintrusão dessas áreas. Hoje, eu diria, Renato, isso são dados de satélite, de imagens, que mais de 75% das áreas de garimpo já foram eliminadas. Ou seja, destruímos embarcações, aviões. Ontem, 3 aeronaves foram encontradas e destruídas no meio da floresta, e reafirmando o nosso papel de permanecer atuando, e vamos ali continuamente, nós não vamos sair da região, estaremos ali com a Polícia Federal, com a Força Nacional, com as polícias locais, com o apoio do Ministério da Defesa, com o IBAMA, com o FUNAI, com o Ministério dos Povos Indígenas, enfim, uma atuação, Ministério da Saúde, toda coordenada para fazer o enfrentamento policial e também assistencial àquelas comunidades. Bom, como eu tenho 2 minutinhos, eu vou voltar num assunto dos CACs. Como que vocês avaliam esse aumento de pessoas com armas legais? Renata, a regulação ou desregulação feita recentemente foi extremamente danosa. As pessoas terem dezenas de armas é uma coisa sem sentido. Ilegalizadas. Ilegalizadas. Hoje, por exemplo, 95% legalizou, recadastrou as armas, mas nós temos mais de 6 mil armas de uso restrito que não foram recadastradas. O que nos indica isso, nossa atividade agora vai poder apontar, é que essas armas, por exemplo, podem estar junto ao crime organizado, podem estar nas residências, às vezes, estimulando o feminicídio, a violência doméstica, e a gente tem que atuar e vamos atuar fortemente nisso. Doutor Andrei, agora só pode responder sim ou não, porque a gente só tem 30 segundos. Pergunta dos concurseiros: vai ter concurso público da Polícia Federal esse ano? Sim, para servidores administrativos já solicitamos e espero que até o fim do ano consigamos. Pergunta dos concursados: vai ter aumento para a polícia esse ano? Encaminhamos uma proposta de reestruturação, o governo está bastante sensibilizado com isso e eu espero que a gente também consiga. Pergunta que veio da internet: a Polícia Federal espera que Anderson Torres faça uma delação premiada? Isso é uma opção do investigado. Eu acho que ele, se contribuir, ele vai poder, enfim. Só pode responder sim ou não. É difícil. Eu gostaria que sim, que fizesse uma delação, enfim, e pudesse melhor instruir o processo. Pergunta nossa dos jornalistas: a Polícia Federal não vai dar nenhuma semana de paz para nós jornalistas? Toda semana tem operação? Não vamos dar paz, não. Vamos seguir atuando fortemente na nossa missão institucional. Doutor Andrei, obrigada pela entrevista. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista às 7h45 da noite na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Obrigado também a você pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.